Pessoal querido, então hoje a gente vai trabalhar homônimos, é uma matéria nova, homônimos e parônimos. O que são homônimos e o que são parônimos? São palavras, são vocábulos que eles podem ter um sentido empregado numa situação e um outro sentido empregado numa outra situação. E aí isso aí tem escrita, tem som, tem uma série de coisas que a gente tem que cuidar, que a gente tem que observar. Então, olhem, leiam o que está escrito aqui. O que nós temos escrito aqui? Nós temos uma baleia de um lado, uma arma de fogo e uma baleia do outro lado. O que está escrito? Vamos ver? Baleia, baleia, baleia. Então, a baleia baleou a baleia, 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 baleia. Eu tenho 3 palavras aqui e tenho 2 sentidos para elas. Baleia é um substantivo e baleia é um verbo. Baleia, o mamífero, maior mamífero, e baleia, o verbo balear. Então, nós temos aqui, ó, o que significa homo? Homo significa igual. Nimos significa nome. Então, nomes iguais. Isso significa homônimos. Homônimos, então, nomes iguais. Esses homônimos, eles são classificados de 3 formas. Eles podem ser homônimos perfeitos. O que é um homônimo perfeito, gente? Um homônimo perfeito é aquilo que eu tenho igual na pronúncia, igual na escrita. A única situação que vai diferir é o sentido. Observem esse exemplo. Ele é um homem são. São de saudável. Olha o outro. Eles são todos uns hipócritas. O verbo ser empregado ali, então. Eu tenho homônimos homófonos. Homônimos homógrafos. O que é um homônimo homógrafo? Homografo. Grafo, escrita. Homo, Então, homônimo com uma escrita igual. O que vai ser diferente aqui? A pronúncia. Vai ser o fonema. Escutem só. O choro é livre. Olha como é que a prof colocou ali que é amarelo. Choro. Choro, som fechado, mas a escrita, percebam que é essa aqui, ó, choro, igualzinho a esse choro aqui, mas olha como é que fica, aqui o choro é livre e aqui é não choro mais por sua morte. Então eu tenho 2 palavras com a mesma grafia e o que difere é som. Agora olhem essa. Homônimo, homófono, fono, som. Então, o homo, eu tenho um só som. Olhem bem, ônibus tem um acento. Que acento é esse? Um acento gráfico. Agora, olhem o outro exemplo. Deusilene sentou-se no primeiro assento. Que assento é esse? No primeiro banco, de sentar-se. Então, perceberam ali que nós temos um som próximo, um som idêntico e uma grafia próxima aqui e os sentidos, então, cada um tem o seu, né? Esses são os 3 homônimos. Então, homônimos podem ser perfeitos, homófonos e homógrafos. O que é um parônimo? Parecido, vocábulo diferente com pronúncia parecida. Olha lá. Seu Pedro imigrou para o Brasil no final do ano de 1930 com sua esposa e Arlindo, o filho mais velho. Seu Pedro imigrou, ele veio para o Brasil, ele fixou moradia no Brasil. Agora olha o outro exemplo. Professora Jaqueline realizou seu sonho. Ela emigrou, ela partiu daqui do Brasil para Amsterdã. Ela saiu, ela deixou esse lugar e foi para outro. Então ela emigrou. Essas aí o parônimo não tem classificação, é só parecida mesmo, certo? Aqui nós temos mais 2 exemplos: absorver e absolver, cumprimento e
comprimento. Comprimento e comprimento são duas palavras que têm bastante troca na língua, bastante confusão. O cumprimento é de dar o cumprimento, de dizer oi, de dizer boa tarde, de apertar a mão, de cumprimentar de fato. Agora, o comprimento é uma medida, olhem ali. O comprimento do tecido que comprei é de 3,5 metros. Agora, a outra situação. Dê meus cumprimentos à sua avó, ao seu avô, à sua mãe, dê meus cumprimentos à sua professora. Então, cumprimentar é um ato de mandar um abraço, de cumprimentar, de apertar a mão, e o comprimento é a espessura. E essa palavra é uma das que mais gera um emprego inadequado na língua portuguesa. Feito, pessoal. Até aqui, muito bem, obrigada.